Seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui agora para assistir comigo ao vivo. E seja muito bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula de hoje. Eu me chamo Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E hoje nós vamos continuar conversando o que a gente estava conversando na última aula, que era o desenvolvimento do bebê, o que esperar do bebê entre 1 ano e 2 anos de idade. Como eu acabei me passando na última aula, eu acabei conversando mais sobre entre 1 ano e 1 ano e meio, porque a gente separou em 2 blocos. Entre 1 ano e 1 ano e meio de idade, o que a gente espera que o bebê faça no desenvolvimento dele. E hoje nós vamos conversar essa segunda parte, o que a gente espera ali entre 1 ano e meio e 2 anos do bebê. Sempre lembrando que os comentários ficam abertos para vocês participarem, tirarem suas dúvidas, perguntarem. Fiquem bem à vontade. Se eu não conseguir responder na hora, logo em seguida eu vou aqui com o meu dedo puxar aqui na tela o que passou, o que não passou e vou buscar algumas dúvidas de vocês. Então, o que a gente estava conversando na aula anterior, né? Primeiro, entre 0 e 1 ano de idade, a gente tem uns movimentos reflexos do bebê. Vários movimentos acontecem por reflexo, como um kit de sobrevivência para o bebê, né? Logo que ele saiu, que ele nasceu, ele tem um kit de sobrevivência que são esses movimentos reflexos. E aí, nesse primeiro ano de vida, ele vai, de acordo com os estímulos que é dado a ele, a possibilidade de um ambiente livre para ele explorar, ele vai transformando esses movimentos reflexos em voluntários, em movimentos voluntários, com a ação, com o pensamento dele, ele querendo praticar essa ação. E aí, agora nessa segunda etapa, do primeiro ano ao segundo ano, a gente vai transformar esses movimentos voluntários do primeiro ano, que são ainda rudimentares, em mais complexos, né? Eles vão ficando, o amadurecimento neurológico do bebê vai fazendo com que esses movimentos sejam mais complexos. Tá, ok. Na prática, né? Bebê ali com 1 ano, talvez tem bebês que caminham antes, tem bebês que caminham um pouco depois, mas entre ali os 10 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o bebê caminhou. Caminhou bacana? O que ele vai querer fazer agora? Ele vai querer correr, ele vai querer chegar mais rápido do ponto A ao ponto B que ele quer chegar. Então ele vai, se ele tiver liberdade para isso no ambiente dele, ele vai começar a desenvolver uma complexidade maior do movimento da marcha, do movimento da caminhada, que é o movimento de correr. Então ele vai tentar entender mais sobre esse movimento. Por isso que eu cuido muito a questão dos acessórios, né, lá no primeiro ano de vida. Cadeirinha de descanso, bebê conforto, ficar muito em berço, não ficar de barriga para baixo no tummy time lá do início, porque tudo isso lá do início vai ser uma base para quê? Para executar agora. Agora é a hora de executar se essa base foi bem construída lá atrás. E aí o que eu acabo vendo bastante é agora que o bebê está ali com uma idade, uma maturação para caminhar, para correr, os pais, as mães começarem a ficar preocupados, porque vai lá na escolinha ou no pátio do prédio, do edifício, e vê outros bebês já correndo, fazendo outras coisas, e o seu não está fazendo. Mas aí você vai olhar lá para trás, como é que foi feito esses primeiros momentos, essa base da casinha, como é que ela foi construída, e tem vários tijolinhos faltando, não foi colocado, ficou muito em berço, ficou muito em carrinho, não fez o tummy time, não foi estimulado, o controle da cabeça acabou acontecendo mais tarde. Então é uma sequência. Sempre um marco tem pré-requisitos. Os pré-requisitos têm que estar antes desse marco. Eu não consigo sentar sem ter um controle da cabeça. Eu não consigo caminhar sem aprender a sentar. Então sempre tem os pré-requisitos que vêm antes, e quando as coisas começam a atrasar lá do início, também podem acontecer de atrasar mais na frente.
Mas enfim, entre 1 ano e meio e 2, que é justamente o que a gente vai falar hoje aqui, o que a gente espera, né? Nesse momento o bebê ele já consegue perceber, localizar e responder, né? Então, lembra que lá na aula anterior eu falei que o bebê ele já conseguia pegar e colocar assim, pequenas tarefas, como por exemplo, já ter o entendimento de vamos pegar a fralda e vamos colocar no lixo. Então, pegar um objeto, a fralda, e colocar nesse recipiente, que é a lixeirinha. Então, essas pequenas tarefinhas, o bebê já consegue ter um entendimento, ele já tem uma introdução. E nada melhor do que ensinar desenvolvimento motor com as tarefas do dia a dia. Eu não preciso de nada artificial ali, nesse momento, para ensinar desenvolvimento motor para o meu bebê, para estimular ele no desenvolvimento motor dele. As próprias tarefas diárias da casa, como ir lá levar o lixo, né, levar a fraldinha no lixo, já é você está trabalhando o desenvolvimento e o bebê já tem capacidade de fazer isso. E o que acontece é que muitas vezes na correria o bebê nem vê essa fralda indo para o lixo, nem sabe para onde que ela vai. Porque a gente já na correria ali pega a fralda, bota no lixo, o bebê nem viu. Então, se a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer mostrar essa intenção, vamos pegar a fraldinha juntos e vamos levar lá, ele vai começar a entender o ambiente diferente, este é o quarto, mas este é o banheiro, no banheiro é que fica a fraldinha que a minha mamãe tirou agora. Então, essa percepção de ambientes, ele também já vai estar tendo ali, e dessas tarefinhas juntos do dia a dia vão ajudar no desenvolvimento motor. Então, entre 1 ano e 1 ano e meio, se ele já faz essas pequenas tarefinhas, agora, entre 1 ano e meio e 2, ele já percebe, ele já localiza, ele já responde, ele já consegue pegar e, com uma noção espacial muito melhor, como é que eu vou explicar? Vou dizer assim, pega isso que está em cima, por favor, e coloca embaixo, entende? Então, assim, ele já consegue, não é só pega e coloca dentro de um recipiente, ele consegue ter noção espacial muito mais complexa, onde eu consigo... Pega esse livrinho que está na prateleira de cima e coloca na prateleira de baixo. Entre 1 ano e meio e 2 começa a aparecer esse tipo de maturação neurológica, onde ele consegue fazer esse tipo de ação, né? As cores, que antes ele aprendeu as cores ali entre 1 ano e meio e 2, ele sabe o que é verde, ele sabe o que é amarelo, ou está aprendendo a saber. Agora, com 1 ano e meio e 2, a gente já espera que ele combine os pares. Ele entende que a cadeira é verde e a camisa é verde, a camiseta é verde que está em cima da cama, e eu pedi, coloca a camiseta verde em cima da cadeira verde. Com 1 ano e meio e 2, entre 1 ano e 1 ano e meio, talvez ele não saiba fazer isso, mas entre 1 ano e meio e 2 a gente já espera que ele comece a ter esse entendimento. Ele vai lá e coloca direitinho, talvez erre nas primeiras, mas camiseta verde, na cadeira verde, vai lá e coloca em cima. O brinquedo amarelo, em cima da cadeira amarela, então eu vou lá, né? Eu digo as cadeiras aqui porque aqui em casa as cadeiras são coloridas, mas... ter os pares das cores, ele consegue entender de colocar os objetos nas cores pares dela. E também o bebê, entre 1 ano e meio e 2, ele já entende bastante as partes do corpo dele. Então, voltando para aquela é sempre o exemplo que eu dou da correria, né? Uma coisa é ir lá dar banho no bebê na correria, né? Outra coisa é a gente conseguir ter um tempinho extra para, enquanto dá banho, falar das partes do corpo, né? Vamos lavar aqui o bracinho, a mãozinha, a mão, os dedos, o tronco, a cabeça, o pescoço, o queixo, a bochecha. Então o bebê já começa a entender partes mais complexas do corpo. Por exemplo, uma coisa é a gente entender que é cabeça, braço, perna. Outra coisa é a gente entender bochecha, nariz, pescoço, queixo. Então o bebê ele já consegue ter esse entendimento aí também entre 1 ano e meio e 2. Mas é aquilo que eu falo, se a gente oportunizar,
Se a gente nunca tocar no assunto, nunca falar nada, ele pode passar ali para os 2 anos e não nem saber sobre isso. A gente tem que, do nossa tarefa oportunizar isso para o bebê. Então, ele também entende, o bebê nessa idade, que uma coisa está dentro da outra. Então, um objeto está dentro de um pote, né? Então, a colher está dentro do pote. A colher caiu lá dentro do pote que ele estava brincando, ela não sumiu. Antes, muitas vezes, o bebê até pode achar que ela sumiu. Caiu dentro do pote, ele não enxerga mais ela sumiu. Ela não existe mais. Agora ele já olha com com uma perspicácia maior sobre isso, né? Ele já pega e tá aqui dentro, eu vou procurar, eu vou achar, né? Aquela bolinha que rolou para baixo do sofá, tá lá. Ela tá lá, eu só tenho que tentar alcançar ela e achar onde é que ela tá e tentar alcançar. O bebê já começa a entender sobre isso. E também colocar a transferência de um recipiente para o outro é interessante também nessa fase, né? Então, colocar líquido de um recipiente para o outro é um ótimo estímulo para a motricidade do bebê, para a coordenação motora do bebê. Ele já tem a noção com essa idade de transferir uma água de um potinho para o outro. E isso pode dar lambança, mas ele vai treinando a capacidade dele de, eu fiz rápido demais, deu lambança. A próxima vez eu vou fazer um pouco mais devagar. Fiz um pouco mais devagar, nem caiu a água no outro copo. Então agora eu vou acelerar, vou fazer um pouquinho a mais para que caia água ali. E essa dosagem é interessantíssima, é muito importante assim, para ter essas habilidades manuais, né? Ter essas habilidades manuais, depois na frente facilita uma série de coisas, como por exemplo a alfabetização, né? Pegar um lápis lá na frente com 6 anos e conseguir, né, ter a destreza com o lápis, não é fácil isso. Chegar lá e estar com a destreza do lápis para trabalhar, precisa de experiência manual, precisa ter um entendimento das mãos, né? Olha, a minha mão ela tem essa e essa e essa capacidade. Só que ele só vai entender lá com 6 anos que ele tem capacidade A, B, C, D e E com as suas mãos se ele trabalhar elas, né? Se for estimulado de diferentes formas, não uma forma só, de diferentes formas, de diferentes texturas. É muito importante nessa fase a experiência ao ar livre, né? Aquele ambiente de pracinha, né? O bebê explorar, né, a pracinha e toca na madeira e toca na escadinha do escorregador que é de ferro e na madeira que é da casinha, da escada da casinha. Então, ter essas experiências assim de texturas diferentes e nesse ambiente livre, porque um bebê agora que já caminha, que já corre, ele tem que ter espaço também para explorar melhor ainda seus movimentos. Aprender a pular. Às vezes a gente, morando em espaços menores, em apartamentos, não consegue, mas a gente tem que tentar em alguns momentos aí da semana levar para poder expandir essa exploração do bebê. E uma coisa muito, muito importante é a questão da socialização com outras crianças da mesma idade. Isso nessa faixa de idade aí, é muito importante essa interação com outras crianças. Isso eu vejo também em alguns casos de bebês que não podem, não conseguem, a mãe não consegue, não prefere ficar com o seu filho em casa e não colocar na escolinha. E aí, porque é opcional nesse momento, né, nessa idade, e aí eu vejo que a quantidade de informações que vem de uma criança que está na escolinha com seus pares, que nem a gente diz, né? Não é conviver com um monte de adulto, mas é conviver com seus pares, com outras crianças de mais ou menos mesma idade. Mais ou menos por quê? Porque esse bebê ali que está com 1 ano e meio, está na escolinha, ele tem na turma dele que tem 1 ano e 8, que já sabe fazer algumas coisas, e ele fica de olho aprendendo que esse 1 ano e 8 já faz e ele ainda não, e aprende porque está ali todo dia.
E aí também tem um que tem 1 ano e 13 e não entende, e aí esse bebê já começa a ter uma noção de ajudar também e de ser o exemplo para esse que vem atrás. Então, ali tem uma série de estímulos que a gente não consegue reproduzir em casa, estando com o bebê em casa. 100% do tempo ali. A gente não consegue reproduzir. Eu falei na aula anterior, na prática, eu vejo assim o marco de 1 ano de idade. Na prática, o que eu vejo é a questão do 1 ano de idade. Quando faz 1 ano de idade, o ambiente de um apartamento assim, já não consegue mais suportar tudo que o bebê com aquela maturação neurológica quer aprender. Então, se for possível, ver uma escolinha, colocar uma escolinha, nem que seja meio turno, para ele ter esse convívio semanalmente que vai fazer ele voar, né, nos estímulos motores e cognitivos que ele tem para fazer. E nunca esquecer da questão das histórias. É muito importante. As histórias vêm lá, contar histórias para o bebê, né? Ler histórias para o bebê. Isso tem que ser também uma questão semanal. Isso expande a maturação neurológica do bebê, a mente do bebê. Isso vem desde lá de novinho. Às vezes as pessoas acham assim, mas ele não entende nada ainda. Entende sim. Histórias com 9 meses o bebê já entende histórias mais curtas, mais simples, mas ele já, com 1 ano, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2, isso vai ajudar, inclusive, na gama de palavras que ele vai ter no vocabulário dele. Então, se espera que o bebê esse não é o meu ramo da fono, né? Mas se espera que o bebê com 2 anos tenha um vocabulário de pelo menos 200 palavras. Talvez não esteja juntando uma com a outra ainda, mas ele tem um vocabulário de 200 palavras. E aí acaba acontecendo de muitos bebês ainda não, por diversos motivos, né, não terem esse vocabulário de 200 palavras, mas aí tem diversos motivos. Tem esse que eu estava dando de exemplo agora, que é dos livrinhos, né? Se você tem o hábito de ler, de ter um momento de ler com seu bebê, ele vai gravando, ele não sabe falar naquele momento, mas ele vai gravando para quando ele souber falar, ele tá com aquela gama de palavras ali no vocabulário dele. Então, ou é a questão que eu sempre falo da TV, né? Então, um bebê que cresce numa TV sempre ligada ali, a maior parte do dia ligada, ou tablet, ou esses utensílios assim que tiram o foco do bebê, né? O bebê, para aprender coisas, ele precisa de foco. Eu falei na aula anterior, precisa de um foco. Uma coisa é eu me alimentar entendendo como eu manuseio o talher, que textura tem esse alimento, esse eu gosto, esse eu não gosto, como é que eu seguro a colher, como é que a minha mãe está segurando a colher dela ali na minha frente. E isso precisa de atenção. É um momento único ali. Agora, se o bebê divide essa atenção com uma TV que está ligada ou com um tablet que está em cima da mesa passando desenho, não tem absorção. A absorção é quase zero daquilo ali. Ele não está vendo o que ele está comendo, ele não está percebendo o que está acontecendo, ele não sabe... Às vezes nem tá pegando a colher, não sabe como é que tá pegando a colher, ou se não pega a colher, se tá ganhando só na boca, não tá vendo nada do que tá acontecendo ali. E tudo isso exige um foco do bebê. Então é muito importante assim nesse momento ter esse entendimento, essa percepção de que o bebê precisa ter esse espaço para raciocinar. Não é ao mesmo tempo que nós. Muitas vezes o bebê está tentando ali aprender a encaixar o triângulo no buraco do triângulo. O que a gente faz? Vai ali e encaixa lá para o bebê. Vai ali e coloca lá para o bebê. É aqui que encaixa. Porque você já quer ver o bebê encaixando o triângulo no buraco do triângulo. Você quer dar uma dica para ele, você quer mostrar para ele. Mas
Não é assim que as coisas funcionam. Né? O que esse bebê aprendeu sobre aquilo ali? Como a mente dele, como o programa motor dele, como a parte cognitiva dele trabalhou para resolver esse raciocínio? Como ele trabalhou a resolução desse raciocínio? E aí você vai lá e colocou na frente. E aí depois, lá na frente, quando está mais velho, aí a gente começa a reclamar que, olha só, ele não tem paciência para fazer tal coisa, se irrita facilmente quando uma coisa não se resolve, quando uma coisa não acontece como quer. Então, assim, são coisas que a base da casinha está sendo montada nesse momento. E o bebê ficar ali e levar 3 meses para conseguir encaixar o triângulo no triângulo, além dele trabalhar essa organização na cabeça dele, eu não consigo agora, mas eu vou tentar depois, eu vou ver depois, eu vou tentar, e não deu, não dá por aqui, não dá por ali, vou tentar virar a peça, vou tentar fazer outro jeito, Isso é primordial para o desenvolvimento do bebê. E aí quando ele consegue 3 meses depois, ele tem a satisfação de vitória daquilo ali. De autonomia, eu consegui fazer aquilo ali. Né? Valeu a pena ter esperado esse tempo todo. Valeu a pena eu ter testado todas essas possibilidades. Porque tem solução e eu encontrei ela. E eu encontrei ela sozinho. Então, como eu sempre digo, a gente está ali junto, a gente está presente, mas a gente só conduz, a gente mostra o caminho e vai. E aí tenta se intrometer o mínimo possível nesse caminho, porque é para o bebê desenvolver toda a sua autonomia. Deixa eu ver aqui, teve algumas perguntas aqui. Opa. Deixa eu ver. Começou a andar com 10 meses. Perfeito. Agora com 1 ano e 3 meses começou, às vezes, a andar na ponta do pé. É normal? É normal. É normal. É normal. Às vezes, a gente começa a se preocupar, Drica, quando o tempo todo. Todo o tempo andando na ponta dos pés. Mas nesse período que o seu bebê está... a minha filha também fez isso, a mesma coisa, mais ou menos nesse período. Minha filha andou com 9 meses. Ela também, mais ou menos nessa idade, começou a andar um pouco na pontinha dos pés e tal. Mas algumas vezes aparecia, outras vezes não. E com o próprio tempo, assim, com a liberdade dela no chão, ela foi colocando o pé todo e não tem problema não, é normal. A questão é se acontece o tempo todo, como não é o caso, pode ficar tranquila que isso tende a desaparecer com o tempo. Minha bebê tem 1 ano e 3 meses e não gosta de ficar em pé. Eu sinto que ela não se sente segura. Então, eu acho que ela não caminha, né? Pelo que eu entendi, Glaucia, a sua bebê não caminha ainda. Então, essa questão de não se sentir segura de ficar em pé é natural, é normal. Quando o bebê está aprendendo a levantar ou quando está aprendendo a dar os primeiros passos, a caminhar, o inicinho do caminhar, é normal. Por quê? Porque ele cai. O bebê cai, é assim mesmo. E o processo é assim. E as quedas, essas são importantes. A gente, como cuidador, a gente tem que estar ali para dar o suporte e trazer confiança para aquele momento. Não, vamos de novo, que nós vamos conseguir e tal. Mas evitar que essas quedas aconteçam, a gente tem que cuidar para não evitar. Deixar assim, claro, não vai deixar cair de uma altura maior que a do bebê e tudo mais. Mas se o bebê está ali no chão, em cima do tapetinho do EVA ou no chão e dá uma caída, ele vai aprendendo a dosar as forças dele para ter uma caminhada ou uma posição em pé, inclusive, melhor.
inclusive melhor. Por isso que a gente estimula muito que não pule a fase do engatinhar. Eu sei que tem bebês que não adianta, que por mais que se estimule, por mais que deixe no chão, o bebê pula a fase do engatinhar. Já tem dados estatísticos que 7% dos bebês no mundo não caminham e não tem jeito. Mas a gente estimula muito o engatinhar, por quê? Porque ele traz mais noção espacial de equilíbrio, ele traz mais essa organização das forças do corpo, né? Primeiro distribui as cargas nos quadris, nos joelhos, para depois, na posição em pé, distribuir essas cargas nos joelhos, tornozelos e no pé. Então ele faz um ajuste também desse equilíbrio, né, para ficar melhor ainda, mas não adianta, por mais também que se engatinhe tudo que dê para engatinhar, o movimento de levantar e de caminhar é um movimento totalmente novo. Ah, tá, agora que eu vi aqui, depois que eu falei que eu vi, ela só engatinha, não anda ainda. Então, tá com 1 ano e 3, né? Então, isso. E o caminhar, Glaucia, ele pode acontecer até 1 ano e 6, que não é considerado atraso. Até 1 ano e meio ele não é considerado atraso. Então, se ela engatinha, maravilha, deixa engatinhar, que o engatinhar vai ajudar no equilíbrio dela de andar, de levantar. Engatinha bastante, explora bem a casa, vai com bastante liberdade de um lado para o outro, assim ela vai fortalecendo a musculatura dela, ela vai fortalecer a musculatura dos dedos, do punho, do antebraço, que vai ajudar ela depois quando ela for desenhar, quando ela for escrever, e também vai ajudar ela quando ela levantar e tiver que... Porque o engatinhar é o primeiro momento que o bebê faz isso, ó, essa alternância de joelhos, né? De joelhos, de quadris. Então essa alternância vai... Qual é o próximo movimento que a gente vai ver essa alternância? O caminhar, onde um passo vem na frente do outro. Então tem que deixar ela explorar bastante esse engatinhar dela, bastante liberdade no chão, porque automaticamente, Glaucia, as poucas vezes que ela fica em pé, por mais que ela pareça não se sentir segura porque ela tomba, ela também tem o prazer de ver tudo de um ponto mais alto. Isso é uma coisa que estimula muito o bebê a ficar em pé. Só dele conseguir chegar na borda de um sofá, se erguer, segurando na borda, e ver que ele enxerga mais longe, mais objetos, mais coisas na casa, quando ele está em pé, ele vai querer ter aquela visão de novo. Porque quando ele volta para o engatinhar, é uma visão mais rasteira, onde vê menos coisas. Então, a gente tem que cuidar essa questão da insegurança. Só assim, ó, está chorando compulsivamente porque com um medo terrível, a gente acolhe, se precisar dá colo, dá carinho e tudo mais. Mas se é um leve resmungo, ou se é menos que isso, né? Uma questão de o que está acontecendo aqui, ou até uns grunhidos assim, né? Que não está falando ainda, mas já dá umas reclamadas. Mas é uma reclamada de boa, uma reclamada que não tem um choro compulsivo, que não tem um desespero ali. A gente dá o suporte ali junto, de mostrar que está junto, que está no chão junto também com o bebê. E quer vir para cá, vem para cá, quer ir para lá, vai para lá, deixar livre. Deixar livre para se desenvolver, com liberdade ali, tranquila. De nada, Nelise. Ela fica segurando nas coisas, mas quando tento colocar ela para ficar sem segurar, ela não aceita. Glaucia, a gente não precisa forçar isso não, viu, Glaucia? Não precisa você colocar ela para ficar sem segurar. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Ela fica se segurando nas coisas, deixa ela ficar se segurando nas coisas. Automaticamente, quando ela vê alguma coisa mais longe e sentir o interesse de ir lá, ela vai fazer os testes dela para chegar lá. E aí é muito melhor ela fazer os testes dela entendendo como funciona o equilíbrio do corpo dela no chão. E ela vai soltar do sofá e dar um passinho ali sem e cair.
Mas daqui a pouco você vai ver que ela não vai cair de qualquer jeito, ela já vai cair sentando na fraldinha, né? E aí eles já não se machucam mais, que cai sentado na fraldinha. Mas aí da próxima vez vai tentar. Então tentar assim evitar. Tentar não, vamos evitar já, Glaucia, de pegar e você tentar colocar ela sozinha. Essa passagem é muito complexa do eu estou levantando com apoio e agora eu vou ficar sem apoio. É uma questão de equilíbrio no corpo na posição vertical. Pela primeira vez o corpo está na posição vertical. É muito complexo para o bebê. Exige um treinamento neurológico, uma maturação neurológica para aquilo acontecer. E quando a gente pega e nós tentamos colocar, a gente está pulando etapa ali do próprio programa motor do bebê. O bebê está ainda maturando a ideia de como ele vai fazer para dar esse passo, para ficar sozinho sem estar segurando nas coisas. Ele está organizando aquilo na cabeça dele. E semana a semana, dia a dia, ele vai dando uma melhoradinha, quase que imperceptível para você, mas ele vai dando uma melhoradinha de como organizar esse corpo nessa postura, na vertical, nesse espaço, nesse chão, nesse piso. Então, tem que ver também ali, às vezes está com uma meia que escorrega no pé, né? O pé no chão mesmo, se for possível, o pé no chão mesmo, recebe um monte de informações, a sola do pé da sua bebê, tem que deixar essas informações chegarem ali. Se você coloca um sapatinho, coloca a meia, coloca isso, coloca aquilo, esse pé perde de receber essas informações, isso demora mais para acontecer. Então, a gente tem que deixar ela, no momento que ela está se desenvolvendo, ela está dentro da janela de oportunidade para caminhar, deixa ela escolher a hora que ela vai querer dar o primeiro passo, né? Senão ela vai continuar, cada vez ficar mais irritada com você e vai, mais do que isso, vai pegar nojo disso. Ela vai se sentir assim, que saco, que cada vez que eu vou ficar aqui de pé, aqui querem me colocar desequilibrando daquele jeito que eu não gosto. Então vai acontecer essa maturação naturalmente. O importante é dar liberdade, deixar livre o ambiente, livre para explorar esses movimentos aí com autonomia. Sempre que eu falo com autonomia é sozinha mesmo, sozinha se testando. Deixa eu ver aqui. Bom dia, como estimular o bebê a sentar sem apoio e com quanto tempo? Olha, vou falar aqui resumidamente, tá? Mas tem uma aula que eu fiz há pouco tempo atrás que é só sobre esse assunto, só sobre o sentar, que é o segundo trimestre do bebê. Mas resumidamente, sentar sem apoio. Se o bebê é um bebê típico, não tem disfunção neurológica, não tem síndrome genética, o bebê é típico. Ele vai sentar sem apoio, sem você fazer nada, né? Você só deixando o ambiente livre para ele no chão, ele ter tempo de chão para explorar seus movimentos. Quando o bebê tem a possibilidade, tem muitos bebês que depois de o bebê controlar a cabeça ali entre 2 e 4 meses, controlar a cabeça eu digo ficar com o pescocinho mais durinho. Depois daquilo, teoricamente, vem o rolar. Muitos bebês nem sabem o que é rolar, nem sabem o que é fazer esfinge, nem sabem porque eles não têm tempo de chão. Porque ali o bebê está com 2, 3, 4 meses de idade e, não estou dizendo que é o seu caso, mas estou dizendo que eu vejo geralmente, fica muito tempo em colo, em carrinho, em cadeirinha de descanso, em bebê conforto, e ele não tem a possibilidade de explorar esse movimento. Então, mas se ele tem, vem o rolar. O rolar serve para quê? Para ele ganhar força na musculatura do tronco. O primeiro marco que ele conseguiu ali foi o controle da cabeça. O desenvolvimento sempre vem de cima para baixo. Então ele deixou esse pescocinho firme, o que vem depois? O tronco. E o rolar no chão vai dar essas forças na musculatura do tronco do bebê. E desse rolar, começa o bebê a uma postura de transição para sentar. E ele faz isso sozinho. E o marco de sentar acontece em média entre 6 e 8 meses. Uns bebês um pouco antes, outros bebês um pouco depois, está tudo bem. Acontece entre 6 e 8 meses o marco do sentar. Tá? Mas você só
não precisa, você só precisa deixar o seu bebê no chão com liberdade para explorar. Esses movimentos de rolar vão fortalecer a musculatura dele para ele sentar com qualidade. Tá? Então é por aí. Resumidamente é por aí. Mas se você quiser saber mais ainda sobre o sentar, no meu Instagram ali, você vai puxando para baixo que vai ter uma das aulas. As aulas não tem título na frente, né? Tá só o meu rosto. E vai ter uma das aulas que vai estar lá o bebê antes do sentar. Esse é o título da aula, o bebê antes de sentar. É exatamente o que você está com dúvida aí. Minha filha tem 1 ano e 1 mês e não levanta sozinha, nem fica em pé sozinha. É normal ou pode ser atraso? Não, não é atraso não, Regiane. Não é atraso. O levantar, ela deve estar começando a querer fazer esse processo. O que eu costumo ver assim? Ó? Eu sempre costumo ver, porque um marco é pré-requisito para outros, né? Então, assim, sua bebê tem 1 ano e 1 mês, não é considerado atraso para a questão de levantá-la, né? Tem bebês que podem caminhar até com 1 ano e meio. Mas a gente sempre olha, por que você vê outros bebês que estão já de pé com 1 ano e a sua não? Então quando a gente faz uma avaliação, a gente busca como é que foi os marcos anteriores. Engatinhou ou não engatinhou? Com quantos meses engatinhou? Sentou com quantos meses? Né? O pescoço ficou durinho com quantos meses? A gente vai indo para trás e vai vendo. Então, se alguns marcos foram acontecendo um pouquinho depois, no limite das suas janelas de oportunidades, lá no seu limite superior da janela, o levantar também acontece um pouco depois e o caminhar acontece um pouco depois. Né? Então, para especificamente, grosso modo falando, especificamente só isso que você está me contando, não tem atraso. Não tem atraso aí. Tá? Mas, numa avaliação, a gente vê muito mais coisas do que isso. E eu sempre digo aqui para vocês, é sempre importante levar qualquer dúvida para o pediatra. O pediatra na consulta, ele não tem em 15 minutos o conhecimento de tudo que você vive com o seu bebê em casa. Ele tem ali as avaliações, ele faz ali as avaliações que tem que fazer no desenvolvimento da ok, mas essas coisas assim mais específicas tem que vir de casa. O feedback, assim, olha só, me tira uma dúvida. Isso, aquilo, meu bebê está fazendo isso quando faz tal coisa. E o pediatra vai dizer, não, isso é normal, isso é tranquilo. Né? Isso é... Porque tem coisas que não dá para ver ali apenas numa consulta, é coisas do dia a dia em casa. Então, sempre é importante conversar, porque lá o pediatra também, você vem com a dúvida, ele diz, não, peraí só um pouquinho, vamos ver outras coisas, vamos ver se ele faz isso, se ele faz aquilo, se a sua bebê faz isso. Ele já junta uma série de situações para ver se a sua bebê faz as outras coisas. Ela não está levantando com 1 ano e 1 mês, mas ela faz isso, ela faz aquilo outro, então tá tudo ok. Agora não, vamos combinar assim, a sua bebê ela não levanta, mas ela também não consegue tal coisa, ela está com dificuldade também nesse movimento aqui, então a partir da sua dúvida o pediatra consegue mexer melhor ali. E na avaliação que a gente faz aqui também, por videochamada, a gente vê o passo a passo, né, como está o ambiente dela, se ela tem possibilidade, porque podem ser muitas coisas, né? Podem ser muitas coisas. Então, mas assim, só pensando nas datas que você me passou aqui dela ali de idade, não tem atraso. Maravilha, tem que dar oportunidades para ela, né? Ter um ambiente preparado. As cadeiras são firmes se ela quer se apoiar, tem a borda do sofá ali que ela se apoia, ela tem acesso a coisas para se apoiar, a estante é firme ou a estante é bamba. E balança quando ela tenta se apoiar. Então, só do ambiente essas coisas. E de nós, como condutores, da liberdade. Né? Não,
bastante tempo de chão, bastante liberdade no chão, né? Cuidar essas questões aí, né? Então, maravilha, Glaucia aqui falando, maravilha, obrigada. Tem uma pressão da família sobre ela não andar e falam como se a culpa fosse minha. Glaucia do céu, tu tocou num ponto muito importante isso. Isso é uma coisa terrível que acontece, assim, sabe? A filha é sua e tem, eu chamo assim, ó, Glaucia, os palpiteiros de plantão. Todas as famílias têm os palpiteiros de plantão, sabe? E aí, minha mãe disse que o meu bebê, se ele não colocar ele para sentar, ele não vai sentar nunca. Sua mãe é pediatra? Ah, não é? Então não tem que dizer nada. Então mas ela criou, aí sempre tem aquelas histórias, né? Eu criei 2 filhos e 3 netos e tá todo mundo aí. Sim, mas eles sobreviveram a você pelo jeito, então não estão, assim, estão aí vivos. Não, eles não estão vivos, eles sobreviveram. Então, assim, toda família tem isso, Glaucia, e botam pressão, e botam culpa e tal, assim, ó. Na literatura, Glaucia, a janela de oportunidade para o bebê andar é entre 1 ano, entre 9 meses e 1 ano e meio, ponto. Sua bebê está dentro dessa faixa, e ponto. Tá? Você vai pegar a partir daqui e só cuidar essa questão de liberdade no chão para ela explorar os movimentos dela ao máximo. E aí é engraçado de ver, Glaucia, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu vejo bastante. Reclamam que não tá caminhando aí, não sei o quê, mas são as primeiras pessoas que quando você vai visitar, quer ficar agarrado no colo com a criança. Só colo e não deixa no chão. Porque o chão vai sujar a mão, porque a mão vai ir na boca, porque não sei o quê, uma série de coisas. Aí tem que brigar com vô, com vó, deixa no chão pro bebê explorar os movimentos. Mas aí ficam lá agarrados com o bebê no colo, né? E cuidando para não tocar nas coisas, e ficam cuidando para não botar a mão na boca, e ficam cuidando para não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque vai pegar micróbios, porque vai não sei o quê, uma série de coisas. Não estou falando que é o seu caso, mas estou dizendo que acontece bastante. E aí, depois de tudo isso aí, olha só, não está caminhando, que não sei o quê, porque você não está colocando para caminhar. Não, né, gente, por favor, né? E olha, Cláudia, eu não estou falando que é o seu caso, mas acontece muito isso. Muito isso. Então, assim, ó, palpiteiros de plantão, vó, tio, tia, não sei quem, amigo, vizinho, não é pediatra, não é profissional da área, tchau, sabe? Tira essa culpa de você aí, sabe? Não é fácil mesmo. Você tem que lutar contra a galera da volta aí para conseguir se desvencilhar nisso, assim, eu também vivenciei algumas coisas assim, sabe, tinha que brigar, assim, deixa ela no chão, né, para ela se desenvolver, sei que, olha só, tá caminhando com 9 meses, sei que porque eu briguei com você, adulto, para deixar ela no chão para se desenvolver, por isso que ela tá caminhando com 9 meses, então, é bem assim que acontece, olha. Pode mandar pastar esses palpiteiros de plantão aí. Meu bebê tem 7 meses e não fica de 4 para engatinhar. Ele sentado mesmo fica dando impulso para deslocar. Será que não vai engatinhar? É muito cedo para falar. Muito cedo para falar, Alessandra, porque assim, o engatinhar, o marco do engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses. Entre 7 e 11 meses, então tem tempo para acontecer isso. Olha, eu vejo que muitas dúvidas acontecem por vocês não saberem o quanto tempo dura um marco motor. Né? Muitas dúvidas acontecem por causa disso. Eu não sei se está atrasado ou não, mas vocês acabam não tendo conhecimento de que nem esse caso, o engatinhar acontece entre 7 e 11 meses, está recém começando esse processo de engatinhar. Então tem muito chão pela frente ainda, tem muitas semanas aí para explorar os seus movimentos e entrar na posição de 4 apoios. Está recém começando isso, na média dos bebês. Então assim,
Agora, daqui a pouco nós vamos abrir vaga para o meu curso de novo. Meu curso ele vai começar, vai abrir vaga no dia 9 de novembro. Daqui a pouco vão começar as chamadas para o curso. Aproveita o curso. No curso você sai do curso sabendo tudo, principalmente sobre isso, né? Lá a gente conversa todos os marcos. Ó, o marco tal vai de tal a tal idade, o marco tal vai de tal a tal idade. Para esse marco acontecer, esse aqui precisa acontecer. Então, isso é só um pedacinho do curso. O curso tem várias outras coisas do bebê entre 0 e 2 anos de idade. Então, aproveita o curso lá e não fica mais com essas dúvidas aí. A gente vai dar todas as informações na bio do meu Instagram e nos Reels que eu postar aqui. Vai ter todas as informações. Tem lista de espera, lá na bio tem o link. Tem um link que tem lista de espera. Você clica lá e já deixa o seu nome na lista de espera. E aí não fica mais com essas dúvidas aí que são simples da gente resolver, né? Que nem esse caso aí, ó. Seu bebê está recém começando, fique tranquila com isso. Tá? Bem tranquila. Gostou, né, Gláucia, do meu termo aqui, palpiteiros de plantão? Pode usar esse termo aí dos palpiteiros de plantão aí para tua turma. Maria, o meu tem 5 meses, bem ativo. Fica de 4, aos pouquinhos pegando o jeito, cai, levanta e assim vai. Isso aí, tem que deixar livre, liberdade no chão. Esse é o caminho. Quanto mais livre no chão, melhor. Tá certo? Então tá muito, não tem mais nenhuma dúvida aqui. Muito obrigado pela presença, adorei a participação de vocês. É muito legal quando vocês participam e tiram suas dúvidas aqui. Fica muito mais dinâmico, muito mais bacana. Eu gosto de conversar com vocês. Boa semana para vocês. Hoje é segunda, né? Às vezes eu me perco o dia da semana. Boa semana para vocês. E quinta-feira, às 20 horas, a gente tem a próxima aula. Tá certo? Até mais então. Tchau!